E aí, beleza? Esse é o primeiro capítulo do livro A Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer. E o primeiro capítulo se chama Lei do Amor. A Francis Schaeffer, no livro inteiro, vai abordar o que é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é um modo de você viver a sua vida espiritual. E essa vida espiritual tem que ser vivida por um cristão, né? Por isso o assunto ele vai acabar se confundindo entre a verdadeira espiritualidade e o que é a vida cristã, como deve ser a vida cristã. A início, a vida cristã ela precisa se iniciar com um novo nascimento. Se você não nasce de novo, você não consegue viver a vida cristã. Você não vai conseguir ter uma verdadeira espiritualidade. Você precisa iniciar ela, né? No mínimo não começar, você não vai conseguir percorrer todo esse caminho. E o novo nascimento, junto com ele está a fé em Cristo, né? Você não pode iniciar a caminhada cristã se você não tiver uma fé sólida em Cristo e no Cristo crucificado. Uma fé sólida, ela não é uma fé na fé. Tem muita gente que acha que tem fé, né? Não, eu acredito que as coisas vão dar certo, eu creio no positivo, tudo vai ficar legal, tudo vai ficar bem, eu tenho fé na fé. Uma fé vazia, uma fé que não significa nada. Para se iniciar a vida cristã, você precisa ter a fé em Cristo e um Cristo crucificado. Esse Cristo precisa ser o Cristo que te lava dos pecados, que vai na cruz e morre por todos os seus pecados, por todos os seus delitos e por todas as coisas que você fez de errado. Ele ali na cruz, ele te justifica. É isso que deve acontecer no início da sua caminhada cristã. Se você acha que você está na caminhada cristã e você não nasceu de novo, você não tem essa fé sólida no Cristo crucificado, provavelmente alguém te enganou, né? Mas a vida cristã necessita estar com seu início no novo nascimento e na fé num Cristo crucificado. Sem isso você não consegue continuar a sua caminhada ou realmente, né, viver a sua vida cristã. Mas logo depois que as pessoas iniciam a vida cristã, elas nascem de novo. Até o autor ele usa esse termo de você aceitar a Cristo, né? E depois que você aceita Cristo, até nas igrejas comuns aqui do Brasil, as pessoas se perguntam: e aí, o que eu faço agora, né? E fica uma dúvida na cabeça delas. Até as próprias pessoas das igrejas têm dificuldade em o que você faz depois do início da sua vida cristã. Tanto que normalmente as igrejas mais comuns, mais simples, todos os cultos são baseados no início, em você converter alguém se converter, acontecer algum tipo de evangelismo e muitas almas a serem salvas, muitas pessoas aceitarem a Jesus. Mas quando esse tipo de cultura fica na igreja, esse costume fica na igreja, você consegue perceber que as pessoas elas focam demais no início e ninguém sabe viver o resto da vida cristã. E isso é um problema terrível. Eu mesmo até já passei muito por isso. A igreja está totalmente focada a iniciar outras pessoas na vida cristã, mas ninguém sabe o que parte daí pra frente. Algumas pessoas, depois, né, quando alguém pergunta pra elas: e aí, o que eu faço agora? Agora eu me converti. Algumas pessoas falam: você tem que deixar de fazer isso, deixa de fazer isso, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Coisas aparentes ou coisas culturais de não usar calça, não usar cabelo longo, não usar cabelo curto, usar ou não a barba. Um monte de coisas que realmente não tem sentido numa vida cristã ou na espiritualidade. Deus não tá olhando pra coisas como essa, né? E aí algumas pessoas começam a atacar esses pontos. E aí acaba ficando uma briga, né, uma rixa entre pessoas que querem te proibir de várias coisas e outras pessoas que querem te liberar para você fazer tudo, né? E fica uma confusão. Mas a verdadeira espiritualidade, ela não são um monte de tabus ou questões culturais que você precisa fazer ou deixar de fazer, e sim coisas internas. Em Romanos, Paulo faz a referência a um texto do Antigo Testamento que eu vou estar lendo para você. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem as servas, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. E o que você percebe nesse trecho, né? Existe uma negativa que Paulo percebe, mas é uma negativa interna, é uma coisa que você não consegue expressar. Como que você vai expressar um ódio? Como você vai expressar a cobiça? E o texto está exatamente indo nesse ponto. E você percebe até na carta de Romanos que quando Paulo lê esse trecho, ele percebe que ele não consegue executar a lei. E é a partir daí que a gente percebe que a vida cristã ela não se baseia em tabus, em coisas superficiais, mas sim internas. E a maioria das coisas
que Deus nos ordena, até a suma da lei, é: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você pensa na vida cristã, você não pode pensar em coisas negativas, coisas restritivas, não faça isso, não faça aquilo, mas sim, faça isso, faça aquilo outro, faça tal coisa. São sempre coisas positivas. Ame a Deus, ame o seu próximo, faça o bem para aqueles que te fazem o mal, orem pelos que te perseguem, várias coisas positivas, coisas que você precisa fazer. E se você não parte desse tipo de ideia da sua vida cristã, da sua espiritualidade, você vai acabar em um monte de tabus culturais, coisas temporais, que provavelmente daqui a 100 anos os costumes vão mudar e esses tabus vão mudar, mas a palavra de Deus, ela nunca muda, ela não é fixa a um período de tempo ou uma cultura ou qualquer coisa desse tipo. Elas são coisas reais, são coisas palpáveis e que independem do tempo onde elas se encaixam, elas se colocam. Isso daí foi um pouquinho do livro do Francis Schaeffer, primeiro capítulo, chamado A Lei do Amor.